implantação aqui da DirectTalk. Hoje eu irei demonstrar para vocês o módulo operador e o módulo supervisor do nosso canal de chat, ok? Caso vocês tenham alguma pergunta, é só enviar aí pelo chat que o Diego vai me passar e eu respondo para vocês, tá? Iremos iniciar com o módulo operador do DTChat. Iremos fazer uma pausa e depois iremos prosseguir com o módulo supervisor, ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá. O módulo operador, ele fica instalado na máquina do próprio operador, tá? Ele é uma aplicação, só funciona em ambiente Windows, tá? Ele tem que ser instalado na máquina do operador para funcionar. Essa instalação ela deve ser feita pelo pessoal de TI, porque ela requer algumas permissões após a instalação, tá? Após instalado, o uso dela é bem simples, tá? Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Clico 2 vezes sobre ela. Ele me abre essa tela solicitando usuário e senha, tá? Antes de digitar o usuário e senha, vou falar um pouco desses menus aqui embaixo, desses botões, tá? Esse primeiro aqui são as configurações do sistema. Aqui estão as URLs na qual o seu ambiente está configurado, então cada cliente tem a sua. Assim como o módulo operador ele é instalado, essas URLs elas são configuradas automaticamente, então não tem por que se preocupar mexer nisso. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte técnico, ok? Aqui são as frases prontas, tá? Que hoje em dia nós temos as frases prontas que são configuradas pelo módulo supervisor, que eu irei mostrar um pouquinho mais para frente. Então, ainda temos alguns clientes que usam umas frases prontas local, ou seja, elas ficam na própria máquina do operador ou na rede. Então, nesse caso, é um arquivo em XML, né? Então, no caso, para o chat, tem que clicar aqui e apontar o caminho. Mas hoje em dia o mais usual é deixar desmarcado, porque automaticamente ele já capta as frases do próprio módulo supervisor, tá? Aqui embaixo é o idioma. Podemos usar o módulo operador em português, inglês ou espanhol. E aqui embaixo, essas extensões são para canal de DT Phone. Então, hoje não iremos falar sobre elas, tá? Hoje o foco é somente DT Chat. Então, ok aqui. Esse botão aqui, verificar a conexão com o sistema. Então, o módulo operador, para que ele funcione, ele requer uma conexão de rede estável, tá? Então, clicando aqui, me exibe a mensagem que o teste de conexão foi realizado com sucesso, ou seja, essa máquina ela conseguiu se conectar com o meu ambiente, com o meu servidor. Esse terceiro botão aqui, efetuar troca de senha. Isso aqui é caso o operador queira alterar a senha dele, tá? Então, ele vai digitar o usuário dele atual, sempre com o prefixo da operação, cada cliente possui o seu, a sua senha atual, a nova senha e confirmou. Deu um trocar e irá exibir uma mensagem que a sua senha foi alterada com sucesso. Esse texto, o último aqui, o quarto, é editar aba de integração. O que seria isso? Por padrão, ele já vem com essa aba de histórico de atendimentos, ou seja, é o registro de atendimentos daquele cliente que estou falando no momento no chat. Caso eu queira, eu posso inserir outras abas aqui abaixo, tá? Posso inserir inúmeras abas, então desde que sejam abas web. Então, por exemplo, você pode ter um CRM, esse seu CRM ele tem uma interface web, você pode vir aqui, colocar aqui o nome CRM, aqui o endereço, porém você tem que saber qual que é o tipo dessa sessão, se é estática, dinâmica ou web identifica, e a autenticação. Temos esses modelos aqui. Então, para saber isso aqui, você tem que checar com o seu fornecedor dessa URL, tá? Então, aqui basicamente vai funcionar como se fosse uma aba do Google Chrome, por exemplo. Então, à medida que você vai adicionando as abas aqui, essas abas vão aparecer no modo operador, semelhante ao Chrome, tá?
Então agora eu vou efetuar o meu login aqui, tá? Vou colocar o meu login, a minha senha. DTT3 é o meu prefixo e o meu usuário Fausto. Então, cada cliente ele possui um prefixo distinto. Então, no meu caso é DTT3 e vocês aí, cada um possui o seu. Por que essa distinção? Essa é a maneira que a gente usa para distinguir cada cliente da base. Tá? Então, cada cliente tem o seu prefixo. Dessa maneira, cada cliente só enxerga o que de fato pertence a você. Tá? Vou pôr minha senha aqui. E vou autenticar. Ele vai carregar o módulo operador, a interface. Ele sempre vai abrir nessa aba Home e essa página em branco. Aqui eu estou utilizando o ambiente de teste, tá? Então eu tenho todos os canais. Eu tenho canal de chat, e-mail e fone, porque o meu login ele tem acesso a todos esses canais. Hoje, especificamente, eu vou falar do canal chat, tá? Antes de entrar no menu chat, eu vou falar aqui dos dois menus aqui, arquivo e ajuda. Aqui no arquivo tem algumas opções. Novamente eu tenho aqui a troca de senha, que é exatamente igual na tela de login. Pode alterar, trocar sua senha por aqui, ok? Preferências, que serve para eu visualizar as configurações do sistema. A exemplo do que tem lá no começo. Então lá fora eu consigo editar, aqui dentro eu só consigo visualizar. Atualizar a versão. Então quando eu clico em atualizar a versão, ele vai checar se existe alguma versão posterior à minha disponível. Tá? Essa opção, igual mostrou aqui, ó, nova versão disponível. Se eu clicar aqui em nova versão disponível, ele vai remover essa minha versão atual e vai instalar uma nova versão. Porém, essa opção eu oriento somente o pessoal de TI fazer. Por quê? Ele requer permissão de administrador na máquina. Então, possivelmente, se alguém for aqui que não tiver permissão e for efetuar essa atualização, vai chegar um dado momento que ele vai pedir a senha de administrador, essa pessoa não vai ter e vai ficar sem o operador na máquina. Tá? Então, sempre que for atualizar, o ideal é abrir um chamado com o seu TI, com o seu Service Desk. Por que é bom manter a versão atualizada? Primeiro, porque com uma versão atualizada, você sempre tem na ferramenta novas funções disponíveis, como por exemplo, troca de anexo entre cliente e operador. Agora tem uma função nova que o operador consegue aumentar e alterar a cor da caixa de texto do diálogo dele, que eu vou mostrar, e dentre outras. E se alguma versão apresentou algum erro, essa nova versão ela corrige os erros das versões anteriores. Então, o ideal é sempre manter a sua versão atualizada, tá? Aqui eu tenho o sair como qualquer programa, o sair e o fechar, tá? Aqui no ajuda, eu tenho o sobre. O sobre nada mais me traz do que a versão da ferramenta, a 10.12.1.0, que ela já traz aqui no topo para mim, tá? Então, antigamente a versão não era exibida aqui no topo, cabeçalho. Para eu saber a versão, eu tinha que vir no ajuda e no sobre, tá? Para que é bom você saber a versão? Se porventura, algum dia, a ferramenta ela vir apresentar alguma falha, algum erro, vocês terão que abrir um chamado com o nosso time de suporte técnico. E uma das coisas que eles solicitam para vocês é a versão da ferramenta. Com base nisso, eles já conseguem verificar se aquela versão tem algum problema. E de uma forma uma forma mais assertiva de resolver esse problema de vocês. Então, o ideal, sempre que acontecer um erro na ferramenta, printar a tela cheia, porque nessa tela cheia, o erro sempre vai ser exibido aqui no meio da tela, tá? Nessa mesma tela, você vai ter o erro aqui printado, você vai ter a versão aqui no topo e vai ter a data e a hora aqui embaixo exibido. Por que a data e a hora também? Porque quando ele gera um erro, automaticamente ele grava esse erro no arquivo de log. E também vocês vão enviar para eles esse código aqui, ó, em ajuda, enviar log.
ele vai gerar um código aqui, ó, você dá um copiar, ó, copiou para de transferência, então se eu for aqui no meu Notepad, bloco de notas, ele me gerou esse código aqui. Então, com esse código aqui, eu colo no corpo do e-mail, mais o print de tela com o erro no meio, a versão e a data e a hora, eles conseguem resolver o seu problema de uma maneira mais assertiva. Ok? Tá? Então, nome, operação, prefixo, digite seu e-mail e seu telefone. Então, entrou aqui, é um dos canais do meu suporte. Eles atendem por chat, que é esse canal, por e-mail, por telefone. Então, agora eu vou clicar aqui na aba chat, que é o canal de atendimento do chat. Ele me exibe dois botões, o conectar e o configurar. O configurar, ele só fica disponível antes de eu conectar. Após eu conectar, ele não fica disponível. Então, eu vou mostrar ele antes da conexão. Então, eu clico em configurar. Ele me exibe algumas opções aqui. A primeira aqui é habilitar sons de alerta. Como é que funciona o DP, o Direct Talk com o módulo operador? Por padrão, assim que entra um novo cliente, aqui embaixo esse ícone aqui roxo e laranja, que é o logo da Direct Talk, por padrão ele vai piscar aqui o fundo dele em laranja, quer dizer que tem um alerta ali, tem algum cliente ali chamando. Caso vocês queiram, é possível colocar mais algumas opções de alerta. Uma delas é o som, tá? Então, por padrão, ele vem desmarcado todas essas opções aqui. Tá? Vem tudo desmarcado. Ele vem assim que o módulo operador é instalado. Então você pode vir aqui customizando ele. Então, habilitar som de alerta. Você pode ter um som para quando entrar um novo usuário e um som para quando esse usuário te mandar uma mensagem. Os sons que o módulo operador toca, reproduz, são somente sons da extensão WAV, WAV. Tá? O próprio Windows tem uma gama de sons, tá? Clicando aqui nos três pontinhos, que é o localizar, eu vou até a pasta Windows. Dentro da pasta Windows, eu aperto aqui a pasta mídia, eu tenho uma infinidade de sons para escolher aqui, tá? Caso você tenha um som aí que não seja nessa extensão e você quer que ele toque, tem que fazer a conversão para essa extensão aqui, ó, WAV. Depois apontar o caminho que ele toca. Okay? Janela de alerta. Ativa o sinal de alerta para novo usuário mensagem ou ativar apenas o chat para novo usuário mensagem. Então, como é que funciona aqui? Além de ele piscar aqui embaixo, além de eu habilitar o som, caso eu queira, se eu marcar aqui essas opções, assim que entrar um novo usuário ou esse usuário me mandar uma nova mensagem, aqui na tela vai aparecer um pop-up, novo usuário ou nova mensagem. Eu vou deixar isso ativo para vocês verem como é que isso funciona, tá? Isso é bom porque de repente o operador trabalha com duas telas ou ele trabalha com outro sistema e deixa a tela minimizada. Assim que o cliente entra, manda uma mensagem, popa na tela o alerta, ele pode ir lá de imediato e atender esse cliente. Aqui embaixo nas fontes. Então, o operador também, o usuário da máquina aqui, ele pode configurar o tipo de fonte que ele vai trabalhar aqui nessa janela aqui no fundo, tá? Então, fonte, mensagem, operador. Então, quando o operador escreve e a fonte é exibida aqui nessa tela, ela vai ficar nessa cor azul. Quando o cliente, o usuário é o cliente, quando ele envia, vai ficar vermelho. Dados iniciais, o módulo operador, quando o cliente entra, ele exibe alguns dados do cliente, como o IP do cliente, qual é o navegador, qual é a versão do Windows. Então, caso você queira, você pode também alterar, caso seja exibido, você pode alterar a cor dessas fontes, tá? Fonte de pesquisa é o que o cliente preenche quando ele vai entrar no chat. O nome dele, o e-mail, o telefone, o assunto, aparece na cor que você configurar aqui. Então, pode vir aqui para efetuar alteração como qualquer editor de texto. Você pode ter, aqui tem os tipos da fonte, tem o estilo da fonte, tem o tamanho e aqui tem a paleta de cores, tá? Mudou aqui, deu um OK, vai aparecer aqui.
última opção aqui, fonte da caixa de digitação. Essa aqui é nova. Então, essa fonte da caixa de digitação é essa fonte que aparece aqui. Que antigamente ela era muito pequena, ela vinha no tamanho 9 aqui. Então, o pessoal meio que pedia para a gente aumentar. Então, a partir de agora, o operador pode vir aqui e mudar essa fonte que ele escreve antes de enviar. Ele pode vir aqui e colocar um tamanho maior e vai aparecer aqui. Essas fontes que eu mudo aqui, mensagem operador, mensagem usuário, aqui o operador pode colocar a cor que ele quiser, a cor que ele achar mais viável para ele trabalhar. Lá do lado do cliente, para ele não aparece nada, tá? É somente para o operador trabalhar aqui, ok? E uma outra coisa importante, essa configuração ela é local do módulo operador, tá? Ela não é salva por login, ela foi gravada no módulo operador. Então, por exemplo, se você tem uma operação que tem 2 turnos, se alguém configurar de uma maneira de manhã, a pessoa da tarde vai usar da mesma maneira. Então, às vezes é até legal deixar um padrão de fonte para toda hora a pessoa não ficar mudando, tá? Aqui embaixo tem a barra de progresso do operador. Então, como é que funciona essa barra de progresso do operador? Então, aqui eu tenho os tempos, 30, 60, 90 e 120. Depois, quando tiver um chat em andamento, vocês vão checar. Assim que começa um atendimento, aqui embaixo, ele começa a correr um tempinho. Então, quando o cliente manda, vai começar a correr uma faixinha de tempo cinza. Assim que chega no amarelo, vai ficar 30. Laranja, 60. E por aí vai. Tá? Então, é só uma forma de você fazer menção cor versus tempo. Para ter uma ideia de quanto tempo você está falando sem falar com o cliente através da cor. Tá? Quando você clica aqui no ativar barra de progresso do cliente, ativar barra de progresso aqui na opção do cliente, aí fica uma via de mão dupla, ou seja, quando você manda e quando o cliente manda, começa a contar esse tempo. E além disso, aqui no canto, depois vocês vão ver, no canto de cada janela, vai aparecer um boneco e esse boneco, tanto o cliente quanto o operador, depois ele vai mudar a cor da camisa. Tem um boneco com a camisa roxa e tem um boneco com a camisa verde. Ele vai dizer se você é operador ou se o cliente está quanto tempo sem falar com você. É bem legal essa função. Só um momento, por favor. O Assis está perguntando o que ele faz quando essa configuração não está disponível para clicar. Tem uma pergunta aqui, o Assis está perguntando quando essa configuração não está disponível. Olha, Assis, eu acredito, igual eu já falei aqui, esse botão configurar, ele só está disponível antes de eu conectar. Então, se eu clicar em conectar aqui agora, eu conectei no canal. Automaticamente, aquele botão de configurar, ele está apagado. Tá? Então, creio que essa é a sua dúvida. Então, assim, se eu estou conectado, eu estou no canal aqui usando, automaticamente não aparece. Para que esse botão fique disponível, eu tenho que desconectar do canal. Assim que eu desconecto, o botão ele está ativado. Ok, Assis? Responde por Diego, será isso aí, sua dúvida. Só dessa maneira que ele não fica ativo, tá? Então, antes de conectar no canal, tá? Então, qualquer alteração que eu fizer aqui, voltando aqui, eu dou um OK, ela tá salva, tá? Agora eu vou aqui, vou conectar no canal. Vou conectar no canal. Então, lembrando, ó, que o rapaz agora perguntou Assis, o botão está disponível. Cliquei em conectar, automaticamente o botão ele fica apagado. Não disponibiliza mais. Então, sempre tem que configurar antes de conectar no canal. Conectei, disponibilizou o botão desconectar e o botão pausar. Tá? Agora eu vou entrar aqui simulando clientes. Só um minuto, por favor. Vamos imaginar que eu estou lá no site do cliente e cliquei lá no botão no Fale Conosco. Então, eu clico lá no atendimento online, no Fale Conosco. Ele vai abrir para a minha pesquisa inicial. Então, o cliente vai lá,
preenche o dado dele para entrar, o nome, o CPF e o e-mail. E dá um enviar. Então aqui já é visão cliente. Cliente. Agora a visão operador. Ó, o padrão aqui embaixo está piscando aqui, ó, o fundo laranjinha aqui. E aquele janela para novo usuário. Então, novo usuário está aqui. Então, esse novo usuário, ele é uma janela de alerta mesmo. Se a pessoa vir na máquina e dar um Enter, você não consegue enxergar o dando Enter, ele não some esse novo usuário. Eu tenho que vir com o mouse e dar um OK. Tá? Dou um OK, aí ele me traz para o módulo operador. Entrou um cliente aqui. Tá? Vou simular agora aqui a entrada de um outro cliente. Então, o cliente vai entrar. Também vou deixar aqui minimizado. O cliente já caiu, fiquei muito tempo sem falar com ele. Já caiu. Só um minutinho, vou fazer uma configuração aqui para não cair o atendimento rápido, porque está caindo muito rápido. Tem um tempo de desconexão. Caso a gente fique ocioso, ele cai. Fica mais tarde no treinamento do módulo supervisor. Então, estou aqui, estou com dois usuários, tá? Ele pôr lá um novo usuário. Então, aqui embaixo eu tenho o Danilo e o usuário Fausto, tá? O usuário que está ativo, ele sempre fica com um fundo branco e essa borda amarela. O inativo com fundo cinza. Aqui embaixo, aquela barrinha de tempo, ela começa com cinza. Quando bater 30 segundos aqui em cima, ela vai ficar amarela. Bateu 30, ficou amarela. Quer dizer que eu mandei a mensagem, que a saudação inicial ela é automática, eu mandei e está rolando atendimento. Então, quando chegar em 1 minuto, ela vai ficar laranja e assim vai. Essa aqui já está 2 minutos e 9 do atendimento do Danilo aqui. Já está no roxo, fica no roxo contínuo, tá? E aqui do lado, então esse tempo aqui, 52 segundos, e esse 2 de 19, é o tempo total do atendimento. E esse aqui, o bonequinho, eu não sei se vocês enxergam, ele tem um bonequinho aqui que está com uma camisa verde, tá? Dos dois lados. O que quer dizer? Eu, operador, mandei uma mensagem, que é a mensagem inicial. Saudação, né? Olá, Danilo, bem-vindo ao atendimento online, em que posso ajudar. E o cliente está sem falar comigo a 2h43. E esse aqui a 1h19. Então, quando o cliente mandar o Danilo, mandar uma mensagem, esse bonequinho vai mudar e vai zerar, que é o que eu vou fazer agora, quer ver? Aqui lá o Danilo. Vai chegar a nova mensagem, que é o alerta. Chegou aqui a mensagem. Zerou a barra aqui embaixo. Começa a contar aqui o tempo. Está lá de 30 em 30 segundos. Ó, o bonequinho aqui mudou de cor. Não sei se dá para enxergar. Está com uma camisa roxa. Ele também
tem um head na cabeça, tem um microfone, né? Para fazer menção ao atendente. Então, quer dizer, o cliente, Danilo, mandou uma mensagem. Eu, atendente, estou conseguindo falar com ele há 27 segundos. Essa é a ideia aqui. Através também do bonequinho ali, do boneco, você saber quanto tempo você ou o cliente estão sem se falar. E aqui permanece sempre o tempo total do atendimento. Tempo total e tempo de interação. Aqui embaixo, aquele tempo da cor. 30 segundos no amarelo, laranja 60, vermelho 90, roxo 120. Quando chega no roxo, igual esse cliente falso está aqui, o atendimento cai? Não, ele vai ficar no roxo constante até que haja uma interação. O atendimento só cai por ociosidade, ou seja, a gente configura um tempo, caso o cliente fique sem falar, a gente usa o tempo padrão 5 minutos, tá? Mas tem operações que usam 3, 10, até 20. Caso o cliente fique sem falar com você e o operador também por 5 minutos, os dois fiquem ociosos, o atendimento automaticamente ele é encerrado. Tá? Para alternar a janela, é só clicar com o mouse em cima. Então, janela 1 aqui, cliquei aqui, ele me alterna as janelas, para deixar a janela ativa. Tá? Aqui do lado, esse menu lateral aqui, diálogos. Aqui é a quantidade de diálogos que eu tenho na tela. Então, quem controla essa opção aqui está na mão do supervisor. Então, o supervisor controla a quantidade de janelas. Caso o supervisor queira, ele também pode deixar isso na mão do operador. Tá? Então, aqui está 2. Se o supervisor for lá, ele pode também colocar, depois eu vou explicar no treinamento, ele pode vir aqui e colocar todo mundo com 4 janelas. Ó, quem muda é o supervisor. Vem aqui, coloco 2. Depois eu vou explicar como é que faz isso. Mudou para 2. Então isso pode ficar na mão do supervisor, não na mão do operador. Quando está na mão do supervisor, o operador só consegue mudar a quantidade de colunas. Então aqui eu estou com 2 colunas, ele pode ter somente uma coluna, deixar um atendimento em cima, o atendimento embaixo. Aí o operador que escolhe, tá? Lembra das cores lá que eu configurei lá? Então a cor do cliente era vermelho, do operador azul, pesquisa inicial que foi o que eu preenchi lá em verde, e os dados iniciais ele vem em preto. Então aquelas cores que eu mexer, todas elas vão ser exibidas aqui. E para o cliente lá do outro lado, aqui coincidiu o vermelho, tá? Mas não muda em nada para o cliente as cores, tá? Aqui, o operador ele pode ou não checar se existe fila de atendimento, espera de clientes. Então, quando ele abre o módulo operador, ele vem aqui marcado, exibir fila. Quando ele clica, vai mostrar para ele se existe fila de espera no atendimento. Ele pode ver ou não a fila. Quando tem a fila de espera aqui vai ficar vermelho. Ele clicando em cima, é exibido o nome do cliente. Essa fila ela não é uma fila do atendente específico, ela é uma fila do ambiente, ela é uma fila geral. Tá? Então, assim que alguma janela ficar disponível, vai exibir, tá? O atendimento entra para ele. Tá bom? Diálogo com operadores. Aqui embaixo é uma opção que, quando ativa, é um chat entre os operadores, entre os atendentes, tá? Então, como é que funciona? Estando ativo aqui, ele clica, os operadores entre si vão conseguir estabelecer um diálogo, tá? Essa opção é ativa através do módulo supervisor. No treinamento eu mostro como que ela é ativada caso alguém queira essa funcionalidade, tá? Aqui em últimos atendimentos, ele exibe
os últimos atendimentos que eu executei nessa sessão, tá? Não é o meu histórico de atendimento do meu login. Por exemplo, hoje eu loguei por volta das 9h02, 9h05. Então, todos os atendimentos que eu executei hoje, até agora, eles ficam exibidos nesse histórico para mim aqui, tá? Então, por exemplo, aquele primeiro atendimento que caiu do Fausto, ele aparece aqui, a pesquisa que ele preencheu e o diálogo. Como não teve conversa, não apareceu nada aqui, mas se tivesse uma conversa aqui explícita, ele iria aparecer todo aqui o conteúdo, tá? Só para exibição. E também aqui, caso vocês queiram, é possível imprimir esse diálogo, então a pessoa pode ter uma impressora configurada aí, ou até mesmo por aqui gerar um PDF, tá? Pode ir para a impressora ou gerar um PDF, ou enviar essa conversa por e-mail para o cliente. É uma das opções que pode ser enviada. Então, clicando aqui, ele vai abrir um formulário, é só preencher aqui o para, que é o e-mail do cliente, colocar uma observação aqui embaixo está toda a conversa, e dar um enviar, tá? Ok? Essa opção aqui, do e-mail, caso queira, a gente pode bloquear ela, tá? Ela não é obrigatória, é opcional. Tem também uma opção que a gente pode configurar, que assim que o diálogo ele é encerrado, o cliente tem a opção, por essa janela aqui, receber a conversa por e-mail. Então, quando ele clica no sair, aqui, é só aqui, ó. Então tem a mensagem aqui, caso você deseje receber esse diálogo por e-mail, por favor, informe seu e-mail no campo abaixo. Então, o e-mail que ele preencheu lá na pesquisa quando ele entrou, já vem preenchido aqui. Então, toda a conversa que foi dita lá, clicou no enviar e vai receber no e-mail dele. E depois vem aqui o botão reconectar, para se for o caso, ele entrar de novo. Entrou de novo em atendimento. Então tem duas opções. Caso vocês queiram usar essa aqui, nesse layout aqui, caso vocês não tenham que não usar, que ela é bem interessante, porque tira da mão do operador, no caso de esquecimento, é só falar com o nosso suporte, tá bom? Frases prontas. As frases prontas são essas pastas aqui. Algumas pessoas chamam de layout, textos prontos, templates. Cada operação tem uma nomenclatura, mas do nosso lado aqui a gente determina como frases prontas. Essas frases prontas são o quê? O atendimento aqui ficou sem falar, ele caiu, tá? Esse aqui, ó. Deixa eu entrar de novo aqui. Assim eu falar, ele cai. É aquela falta de interação entre cliente e operador. Entrei de novo. Então as frases prontas, elas só aparecem aqui na lateral quando tem um cliente ativo, tá? Quando eu não tenho nenhum cliente, não aparece nada. Então aqui eu posso expandir, então ele vai me abrir todas as pastas, ou fecho. Aqui, esse campo aqui é um campo de busca, então se eu escrever aqui, eu vi o tema aqui bom dia, se eu escrever bom dia, ele vai me falar todas as frases que tem a palavra bom. Então, clique em bom dia, aqui nessa linha de baixo, ele me escreve, me exibe, o conteúdo dessa frase. Bom dia, em que posso ajudar? Ok. Se eu tenho certeza que essa frase está correta, eu quero enviar para o cliente direto, sem editar, é só eu clicar nela, arrastar e soltar na janela. Aqui eu tenho um cliente que está com a janela inativa. Eu não preciso ativar para mandar a frase para ele. Simplesmente eu posso clicar, arrastar e soltar na janela inativa. Ele também vai. Tá? Então, tanto janela ativa quanto janela inativa. Ok? Caso eu queira editar o conteúdo dessa frase aqui, deixa eu ver se tem uma maior aqui. Tem. Caso eu queira editar, eu dou um duplo clique nela, ela me cai aqui para a caixa de texto. Então aqui na caixa de texto eu faço a edição que eu quiser nela, seleciono e dou um delete, eu vou com a seta do mouse aqui, faço o que eu quiser nessa frase. Então vem aqui, editei, aí eu envio ela.
Lembram lá atrás, aqui no botão configurar, quando eu falei que agora dá para configurar o texto do operador aqui da caixa de texto? Essa mensagem aqui. Então, a minha lá eu coloquei em negrita e num texto maior. Possivelmente de quem não configurou ainda aí, ela está bem pequena ainda, ela está desse tamanho aqui ainda para quem não configurou. O padrão é esse aqui, ó. Então, caso vocês queiram, dá para deixar um texto bem maior aí. Ficar mais visual para o atendente na hora de escrever. Bem mais legal, tá? Ainda que nas frases prontas, caso vocês queiram também, é possível cadastrar aqui uma infinidade. Tem uma imagem já cadastrada, então a imagem ela tem que ser um link. Tá? Então eu clico aqui na imagem, jogo aqui, lá para o cliente Fausto, ele vai receber a imagem aqui para ele aberta, tá vendo? Tem que ser uma imagem que está publicada na internet, tá? Tem como também cadastrar links aqui, tá? Então aqui, acesse a campanha o meu cliente. Então, clica aqui. Lá para o cliente. Vai exibir a campanha. E tem também... Não apareceu o link. Deixa eu ver. Não apareceu o link. Por algum motivo não apareceu. A ideia aqui era para aparecer para ele igual está aqui no diálogo, favorecer o nosso site, e clicasse no diálogo e abrisse o site para ele, tá? Como essa aqui é um ambiente de teste, não está 100% funcional. Mas a ideia basicamente era isso. Quando eu mandar um link para ele, por exemplo aqui, o link tem que estar completo lá, http://www.google.com.br. Deixa eu copiar aqui que eu vou usar ele de novo. Vamos supor que eu tenho aqui o link cadastrado, eu escrevi. Quando eu mando esse link enquanto mensagem, mandei aqui para o Danilo, apareceu aqui para ele. Então ele clicou no link, ele vai abrir esse link. Tá? A mesma coisa aqui, se eu mandar para esse cliente Fausto. Tá? Então eu mando o link. Então a ideia já está toda hora o operador tem que estar a mesma coisa. A ideia já é manter esses links aqui cadastrados. Tem também a função de push page. Tá? O push page seria o quê? Basicamente, eu tenho que ter um link para mandar como push page. Mas, por exemplo, quando eu mando como push page, o cliente ele não precisa clicar para abrir. O push page já abre direto na tela dele. Como é que eu estou fazendo papel de cliente e atendente, pode ser que não fique tão claro, mas quando eu mandar aqui para o Fausto, que ele está usando o Google Chrome, aqui o meu Chrome vai piscar, porque quer dizer que ele já abriu. Quer ver? Ó, vou mandar como push page. Ó, o Chrome aqui embaixo meu piscou. Então, se eu parar o mouse aqui, ele já abriu para mim o Chrome, está piscando aqui, ó. Ele abriu o Google para mim. Essa é a função do push page. Eu envio um link e esse link já abre na tela do cliente. Só que tem um detalhe. Só vai abrir esse link, esse push page, se o cliente estiver com o bloqueador de pop-up desativado. Tá? Então, que é o caso aqui, deixa eu ver aqui. No meu Firefox está bloqueado. Então, você pode mandar no Firefox push page. Olha, não teve nenhuma ação aqui, ó. Manda aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O Firefox impediu esse site de abrir uma janela. Então, ele só vai abrir se tiver desbloqueado o bloqueador de pop-up, tá? Mas nada impede de ele clicar aqui, vai abrir da mesma maneira, tá? O link vai da mesma forma, ele clicou, o link vai abrir, ok? Essa é a diferença de mandar como mensagem, ele clica e abre, o push page abre direto na tela, desde que o bloqueador de pop-up esteja desativado. Ok? Falando um pouquinho mais aqui dessa caixa de texto aqui, desses botões,
tudo que eu escrevi aqui é o que eu vou enviar para o cliente, tá? Então, eu estou com o cliente Danilo aqui ativo. Se o cliente Fausto me chama aqui desse lado, eu clico na janela do Fausto. Percebam que aqui na caixa de texto sumiu. Por quê? O que eu escrevo para um cliente só pertence àquele cliente, para não ter o risco de eu mandar frase errada. Então, o que eu escrevo para o Fausto é do cliente Fausto, o que eu escrevo para o Danilo é do Danilo, para não ter como eu errar. E por mais que eu alterne as janelas, esse texto ainda não é perdido, ele fica aqui gravadinho, tá? Até eu mandar. Tá bom? Se você tiver mais de um departamento aí, o operador for multicanal, multiskill, percebam que o Danilo, ele entrou por vendas. E o Fausto é do padrão. Então, de repente tem vários, o operador aí, o atendente atende vários canais. Cobrança, retenção. Então dá para ele saber de onde que esse cliente está vindo. Se ele é de vendas ou se é de retenção, saque. Também tem uma diferenciação aqui, tá? Voltando aqui na caixa de texto, eu escrevi. Aqui, se eu clicar no Enter, se eu apertar o botão Enter, o Enter, percebam que ele só pula a linha. O Enter, ele não envia mensagem, ele só pula a linha, tá? O que faz pular, enviar mensagem, eu clicar no botão Mensagem, cliquei em Envia, tá? Ou pelo teclado, o atalho são as teclas Ctrl e Enter. Então, digitei Ctrl Enter, sem ter a necessidade, sem ter a necessidade de você usar o mouse para clicar na mensagem. Escrevi Ctrl Enter. Tá? Aí o pessoal usa o que é mais de costume, ou clica na mensagem, ou digitou, escreveu no Ctrl Enter. Por que não somente o botão Enter? Porque existem pessoas que têm costume de digitar muito rápido e dar um Enter. Se o botão Enter enviasse, o que ele escreveu como errado, iria errado, não teria como abortar o envio daquela mensagem errada. Então por isso que tem, digamos, essa trava, tá? O X vermelho, ele apaga todo o conteúdo que está escrito aqui. Então, eu tenho aqui um texto escrito. Cliquei no X vermelho, ele limpou tudo. Tá? Se eu quiser apagar só algum pedaço, é só eu vir com o mouse e apagar e enviar. Ok? Sim. Menu lateral aqui. Então, tem 3 botões ali. Desconectar, identificar e pausar. Desconectar, para quando eu for embora, eu vou desconectar e vou para minha casa. Então, vamos supor que eu esteja com 4 janelas aqui ativadas. Para 4 aqui, então estou com 4 janelas. Quando eu clico em desconectar, então, até então estou com 4 janelas, estou com 2 em uso e 2 disponíveis. Se entrar um terceiro cliente, ele iria para essa janela aqui. Quando eu clico em desconectar, eu programei a minha desconexão, ou seja, aqui embaixo, chat desconectando. Então, assim que eu encerrar esses 2 atendimentos, eu irei desconectar. Porém, essas 2 janelas aqui, elas estão bloqueadas, elas não irão mais receber atendimentos. Então, vou desconectar, ela entende que não tenho mais por que receber atendimentos. Finalizei os 2 atendimentos, aí sim eu vou desconectar. Em momento algum, se eu estou falando com um cliente, se eu clicar em desconectar, eu vou derrubar o cliente. Não, eu não derrubo. Encerrar o atendimento, somente após eu encerrar, eu desconecto, tá? A qualquer momento eu posso vir aqui e cancelar. Cancelei, automaticamente estou conectado, essas 2 janelas passam a ficar disponíveis para atendimento. A mesma coisa funciona com o botão pausar. Então agora vai dar 10 horas, então vamos supor que até as 10 horas eu já encerrei o atendimento e eu tenho que sair de pausa. Então venho aqui no pausar, vou pôr a pausa, fazer uma pausa lanche, dou um OK. Então a pausa somente programei, aqui embaixo eu estou
pausando. Então, assim que eu encerrar esses 2 atendimentos, a pausa ela vai entrar automaticamente. As 2 janelas estão bloqueadas. Caso tenha mais operadores conectados, os atendimentos serão direcionados a eles. Então, aqui na pausa eu vou mostrar como é que funciona. Quer ver? Então, estou com 2 atendimentos aqui. Programei a minha pausa lanche. Então, estou com 2 clientes aqui. Então, vamos supor que os 2 clientes foram lá, clicaram no botão sair, e esse clicou no botão sair. Os 2 clientes saíram. Saiu um, daqui a pouco sai o outro. Saiu o outro. A pausa ela vai no timing da pausa, carregou a pausa. Agora sim entrou a pausa. Aí agora, a partir do momento que a pausa entra, começa a contar o tempo aqui. Vamos supor que a pessoa errou a pausa, não era a pausa lanche, era a pausa do banheiro. Se ele sai da pausa aqui, sai da pausa, sim, e der um pausar aqui novamente para pôr a pausa do banheiro, a chance de entrar um cliente é de 99%, porque vai ter esse timing de ele tirar da pausa e antes dele programar a pausa, vai entrar um cliente. Então o ideal é, errou a pausa, aqui nessa janela mesmo, tem um botão aqui, ó, trocar pausa. Não precisa sair da pausa para trocar. Clica no trocar pausa, põe a pausa correta e sai para a pausa. Voltou, sai da pausa, ou aqui mesmo também já tem um botão desconectar. Desconectou, pode, no caso seria na hora de ir embora, tá? Então, vou sair da pausa aqui agora. Queria que vocês tenham percebido, toda vez que o atendimento é encerrado, quem já é usuário, sobe essa telinha aqui de classificação. Tá? Sobe essa tela aqui, o atendimento encerrado, essa tela é exibida. Então, eu só fui minimizando aqui. Então, aqui embaixo, para o mouse, já tenho 5, né? 5 telinhas aqui. Isso aqui é a classificação. É o motivo pelo qual o cliente entra em contato com você, tá? Com a sua operação. Então, à medida que o atendimento vai sendo encerrado, ele vai subindo a classificação. E eu não sou obrigado, na hora, classificar, eu posso minimizar e ele não impede a entrada de novos clientes. Mas só que, a hora que eu for embora, a hora que eu for desconectar, ele me obriga a classificar. Então, por exemplo, aqui eu estou com 4 janelas, não tenho nenhum atendimento em andamento. Ok, eu vou embora agora. Se eu for dar um desconectar, ele me fala que existem 5 classificações de atendimento pendentes. Classifica os atendimentos antes de desconectar. Ou seja, ele só deixa eu desconectar se eu classificar os 5 atendimentos. Por mais que eu venha aqui no arquivo sair, ele fala que para eu sair eu tenho que desconectar. Se eu vou aqui no X vermelho, eu tenho que desconectar. Se eu dou um Alt F4, vocês não ver, eu tenho que desconectar. E para eu desconectar, eu tenho que classificar. Então ele meio que obriga a pessoa a classificar. Porque é importante a pessoa classificar o atendimento para vocês terem em relatório os reais motivos de contato, tá? Então como é que funciona? Toda vez que o atendimento é encerrado, ele sobe essa janelinha. Posso, igual eu falei aqui, minimizar e atender o demais chat, que de repente pode estar com um volume de fila aí de atendimentos muito alto e não consigo classificar na hora. Ele pode minimizar e classificar depois. Tá? Se ele souber o motivo do contato na hora, ok, ele vem aqui e classifica. Suponhamos que ele não sabe, ele vai falar, poxa, agora são 10 da manhã, só que eu atendi esse cliente aqui às 8 da manhã, não lembro o que foi falado. É só ele clicar nessa aba aqui, mensagem original, que nessa aba vem toda a conversa. Então, aqui, diálogo, toda a conversa que foi falada vem aqui, vem o nome do cliente, vem a hora e vem toda a conversa. Então ele dá uma lida rápida, lembra qual foi o assunto, volta para a classificação. Cada cliente que vai ter a sua árvore de motivos, ele vai ver o motivo e vai classificar. Aqui nessa tela, não é só clicar no motivo, esse motivo tem que estar aqui nesse campo de baixo. Então, no mínimo, um motivo aqui, ou quantos eu achar que foram
pertinentes àquele atendimento, tá? Então, por um motivo ficar aqui, eu clico nele, seta para baixo, ou simplesmente duplo clique, 2 vezes. Ah, não era o treinamento? Eu clico nele, setinha para cima, ou para sair também duplo clique. Coloquei o motivo, classifiquei, saiu. E assim com todos os atendimentos. Somente depois que eu finalizar, que eu classificar todos, é que ele vai deixar eu desconectar. Senão ele não deixa eu desconectar. Aqui desse lado aqui, eu não sei se todos usam, isso aqui é um formulário padrão. Depois lá no módulo do supervisor eu vou explicar como é que funciona. Quando eu crio um formulário padrão, automaticamente todas as classificações que eu tenho aqui, elas assumem esse formulário. Então, aqui pode ou não ser obrigatório a pessoa preencher, tá? Tanto que eu não preenchi. Mas também eu posso ter um formulário que chama de comum, que aí pode ver que aqui muda a classificação. Quando é só comum tem essa etiquetinha. Quando é formulário, ele muda aqui, tem um formato de um formulário mesmo. Quando eu clico aqui, ele vai me abrir aqui do lado um outro formulário. Tá vendo aqui? Ele me abriu além do padrão, ele me colocou um outro, que eu também posso ou não preencher. Quando eu criar a pergunta, ele me lá determina se ela vai ser obrigatória ou não. Então, venho aqui, preencho e classifico. Lá no módulo supervisor, eu vou ensinar como é que cria isso, tá? Para que serve esse formulário? É uma maneira de você complementar a classificação. Né? Você pode pôr algum dado adicional do cliente, pode pôr algum resumo, algum dado que seja pertinente àquele atendimento. Não é obrigatório usar, mas alguns dos nossos clientes usam, tá? Bom, agora sim, eu classifiquei todos os atendimentos. Se fosse o caso, eu poderia desconectar e ir embora. Agora sim, ele deixou desconectar, tá? Vou conectar de novo. Aqui em últimos atendimentos, lembra que eu falei que à medida que o atendimento vai encerrando, ele vai aumentando aqui. Então agora eu tenho aqui vários atendimentos aqui. Vou ver toda a conversa aqui. Tá? Se eu fechar aqui no X vermelho e abrir, automaticamente esses atendimentos somem, que eles ficam no cache da sessão aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para 2 janelas, ficar mais visual. E entrar em atendimento. Entra o cliente. Só um minutinho, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Aline. Ela quer saber se tem algum modo de incluir esses formulários sem duplicar o atendimento nos relatórios. Deixa eu colocar isso. Assim, Aline, quando você usa uma classificação, somente uma classificação, esse atendimento, por exemplo, no exportador de atendimentos, ele vai aparecer uma linha. Se você usar 2 classificações, ele vai duplicar. Senão, então, assim, o ideal é você usar uma classificação com um formulário. Ou seja, na mesma linha vai aparecer o motivo da classificação e o formulário. Mas tem que ser o formulário padrão, tá? Se você usar 2 classificações, aí não tem como. Aí ele vai duplicar a linha, não tem jeito. Ainda não tem jeito. Qualquer dúvida, pergunta de novo pro Diego se eu respondi ou não, tá? Estamos quase acabando aqui já o operador, pessoal. Então, para finalizar aqui, aba histórico de atendimentos. Então, toda vez que um cliente entra, ele já entra identificado, tá? Então, o Danilo, a chave de identificação é o e-mail. Então, tem cliente que usa CPF, tem cliente que usa e-mail, usa código do cliente, código do assinante, por aí vai. O mais usual mesmo é o e-mail, tá? Então, ou seja, toda vez que o Danilo entrar com esse e-mail aqui embaixo, danilo@emonitore.com.br, ou o Fausto entrar com fneto@direttalk.com.br, o atendimento fica gravado nesse e-mail. Então,
cada cliente tem o seu histórico aqui vinculado. Então, quando eu clico aqui no Danilo, clico na aba histórico, ele me exibe todos os atendimentos do Danilo. Então, me mostra tudo aqui. Então, o balãozinho é o canal de chat, o número do atendimento é o número que a Direct Talk dá para o cliente, que é o protocolo, a data e hora que esse cliente entrou em contato conosco, o departamento que ele entrou, tá? Vendas, saque, o operador que atendeu ele e a classificação. Processos iniciados é para clientes que usam Workflow, que é um produto nosso que foi descontinuado, tá? A mesma coisa aqui no Fausto. Se eu clico no histórico do Fausto, o meu não apareceu aqui. O meu não apareceu o histórico aqui. Do Fausto apareceu também. O meu, por algum motivo, não apareceu. Ele apareceu da mesma forma. Para eu saber o que foi falado nesse histórico, é só eu clicar aqui na data e hora, que ele me exibe toda. Aqui eu posso aumentar ou diminuir, tá? Aqui embaixo, se tivesse um diálogo, como é tudo teste a maioria, pessoal, não tem tanto conteúdo, tá? Mas ele consegue me mostrar aqui toda a conversa. Por que é legal isso aqui? Depende, se sua operação está com fila, o cliente quer falar com um outro operador e você não pode transferir, através do histórico você consegue já ler, identificar o que foi falado anteriormente, sem ter a necessidade de transferência, tá? De repente o cliente entra, falei com vocês mais cedo, vocês ficaram de me enviar um boleto, até agora não me enviaram. Aí você vai falar, será que esse cliente entrou em contato mesmo? Aqui no histórico você vai ter a certeza que ele entrou, tá? Uma coisa importante aqui, ainda mais quando for a chave, ou até mesmo o CPF, hoje é comum a pessoa ter mais de um e-mail, tá? Então, de repente, o cliente pode ter entrado hoje com um e-mail e amanhã ele entrar com outro e-mail. Então, automaticamente, aquilo que eu falei, o histórico não fica gravado no nome do cliente, e sim no e-mail que ele entrou. Então, se eu usei um e-mail hoje e um e-mail amanhã, eu tenho dois históricos. Então, pode acontecer de o cliente entrar e falar que entrou em contato com vocês, quando você clicar aqui em história de atendimentos, não tem nada, tá? Essa tela aqui somente na cor verde. Então, antes de argumentar com ele, dizendo que ele não entrou em contato, questiona ele, senhor, o senhor entrou em contato ontem, ou hoje mais cedo, usando o e-mail X aqui, danilo@monitore.com.br, por exemplo, está Danilo aí, né? Se ele falar não, ou até mesmo pode, igual aqui teria que ser Danilo, né? Então, se ele errar também, ele vai entrar. Não, eu usei o e-mail danilo@uol.com.br. Então, o histórico dele está no danilo@uol, não no esse @monitório. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que reidentificar esse cliente. Então, para reidentificar ele, vocês vão clicar nesse botão aqui, identificar. Clicando em identificar, vocês conseguem mudar o e-mail, o histórico do e-mail. Então, se eu vier aqui, pôr aqui um outro e-mail, também estou com o danilo@monitório, vou pôr aqui um outro e-mail, vou pôr fausto@ic.com.br, por exemplo. Dou um localizar, vai mostrar aqui e dou um OK. Então, aqui embaixo mudou, fausto@ic. Então, agora o histórico é desse e-mail aqui. Quando eu clico em histórico, mudou. Tá vendo que lá naquele Danilo só tinha histórico de chat. Isso aqui tem tanto de chat quanto de e-mail. Tá? Então, departamento vendas. Então, se eu clicar aqui dia 7/11, eu consigo ver toda a conversa do dia 7/11. Consigo ver aqui um e-mail do dia 13 de abril desse cliente. Eu consigo ver todo o histórico desse cliente. Então, é importante se atentar a isso antes de argumentar. Que ele não entrou em contato, verifica seu e-mail, caso seja sua chave, ou o CPF, ou até mesmo o código do cliente, se for o seu caso, se ele digitou de forma correta. Ok? Para finalizar aqui, quando tem um atendimento em andamento, esse botão aqui, ele fica ativo, aqui é um botão. Ele me dá algumas opções. Então, tanto faz eu clicar nesse botão, tá? Ou clicar com o botão direito no meio da janela. É a mesma função. Então, copiar,
padrão do Windows, né? Então, que eu selecionei aqui, botão direito, copiar. Então, o que eu copiei é o que está aqui, tá? A próxima função, desconectar o usuário. Então, é para derrubar o cliente literalmente. Então, botão direito, que assim, tem operações que podem e tem operações que não podem derrubar o cliente. Mas essa função está aqui, nativa da plataforma, tá? Então, caso vocês forem derrubar um cliente, como é que funciona? Botão direito, desconectar o usuário, aí ele pergunta, deseja realmente desconectar o usuário Danilo? Dê um OK. Se eu der um OK, eu derrubei o cliente. Então, eu costumo dizer que não tem como ser sem querer, porque são 3 ações para derrubar um cliente. Então, é meio complicado ser sem querer, tá? Classifiquei, abriu a janela, fechou aqui. Vou entrar de novo. Classificar. Classificar, durante o atendimento, eu já posso adiantar o motivo da classificação, que é aquela telinha que sobe quando o atendimento é encerrado. Então, quando eu clico nela aqui, botão direito classificar, ela me mostra a mesma tela. Eu posso inserir o motivo aqui, porém eu não consigo classificar, porque aqui, ó, esse atendimento ainda não foi finalizado. Ele não deixa eu classificar. Assim, estou falando com o cliente, eu já sei realmente o que ele queria, já sei o motivo. Eu vou lá, adianto a classificação. Quando o atendimento encerrar, então o motivo eu minimizo. Quando o atendimento do Danilo encerrar, essa classificação já vai subir com o motivo, é só clicar no botão classificar, já adianta meio que o meu trabalho. Então eu venho aqui, Danilo aqui, conversei com ele bonitinho, aí ele mandou um obrigado, enviou, saiu. Ó, quando ele saiu, já desconectou, já veio a classificação com o teste. Eu só vou aqui no classificar, meio que adiantei o meu trabalho. Tá? Só uma maneira de agilizar o trabalho. Estou aqui de novo. Aqui no falta agora, transferir o usuário. Então, como não tem totalmente de teste e não tem ninguém conectado, caso tivesse mais alguém conectado, eu conseguiria transferir entre operadores, tá? Ou entre departamentos. O que seria entre departamentos? Por exemplo, o Danilo, ele entrou em vendas. O Fausto entrou no padrão. Então, eu quero transferir o Fausto para o departamento de vendas. Dá para fazer isso? Dá. Então, é botão direito, transferir usuário. Então, por nome, por operador, eu pego o nome, por departamento, eu vou lá em vendas e dou uma transferência. Quando você for transferir, quando você tiver mais de um departamento, o ideal é sempre transferir por departamento mesmo. Por quê? Eu fiquei muito tempo aqui ocioso, ele caiu. O ideal é transferir por departamento. Por quê? Se eu escolher aqui, vamos supor que tivesse uma lista de operadores. Se eu pego um operador específico, por exemplo, o operador Diego, clico aqui em Diego e dou transferência. Só que eu vou transferir para o operador Diego. Se lá o Diego já tiver com 4 janelas, as 4 janelas ocupadas, ele não vai me habilitar uma quinta janela. E assim, o Diego ele não tem fila do Diego, a fila do ambiente. Tá? E esse cliente que já entrou em atendimento, não tem como colocar ele na fila novamente. Então o ideal é transferir por departamento, porque ele vai procurar a pessoa livre e já vai transferir automaticamente, para não ter a recusa, tá? E mesmo quando eu transfiro por departamento, essa pessoa que vai receber o atendimento, ele vai ter um alerta na tela, um pop-up. Você aceita a transferência do usuário Fausto, do usuário Danilo? Sim ou não? Eu posso aceitar a transferência ou eu posso recusar. Se eu recusar, volta para quem originou a transferência. Aí tenho que atender. E assim, para o cliente lá no diálogo dele, a transferência é visual. Ele vai ver que ele está sendo transferido de um lugar para outro, tá? Então tem que ficar atento nisso, porque ele vai saber que ele está sendo transferido, ok?
informações sobre o usuário. Informações sobre o usuário é somente esses dados aqui, ó, o IP dele, o browser, a versão, a plataforma origem, os dados que ele preencheu na pesquisa. Por quê? Esses dados aqui, informações sobre o usuário, ele já vem aqui. Mas cada um desses primeiros dados aqui. Mas tem cliente que pede para desativar. Isso aqui dá para tirar, porque depende de uma operação de cobrança, não tem por que saber qual que é o browser do cliente. Um exemplo, tá? Então, isso aqui ele já consome um pedaço do diálogo. Então, para que não consuma na tela, a gente pode ocultar isso aqui, essas 4 linhas. Caso você queira saber o navegador do cliente ou o IP dele, botão direito, informações sobre o usuário. Ele vai te exibir aqui, além dos dados que ele preencheu na pesquisa, tá? Frase de espera. A frase de espera é o seguinte. A frase de espera ela é uma frase pronta que quando eu crio, depois lá no módulo do supervisor eu vou ensinar, quando eu crio, eu determino que aquela frase, além de frase pronta, que ela está aqui à espera, ela vai ser uma frase de espera. Então, como é que funciona isso? Então, aqui eu tenho espera, aguarde um momento, por favor. Então, eu posso vir aqui arrastar e soltar, arrastar e soltar. Então, eu tenho aqui. Aguarde mais um momento, por favor. Eu tenho na espera 1, aguarde um momento enquanto eu verifico a informação. Espera 2, por gentileza, aguarde mais um instante. Dentro da pasta espera, eu tenho 3 frases. Então, quando eu criei essa pastinha de espera, eu determinei que ela seria uma frase de espera. Então, quando eu venho aqui com o botão direito, clico em frase de espera, ele mandou a primeira frase. Daqui a pouco ele vai mandar a segunda, 5 segundos. Depois de 5, manda a terceira. Mandou. 5, 8 segundos. Como é que funciona? Aqui eu coloquei 5 segundos para vocês verem funcionando, mas eu posso colocar 30 segundos ou somente 1 minuto. Então, voltando aqui, quando eu criei essa pastinha de espera, eu determinei que o conteúdo dela seria uma frase pronta de espera e de um tempo. Então, ou seja, todo o conteúdo dela ele vai rodar. Ativei aqui com o botão direito, ele me manda a primeira frase, depois de 5 segundos manda a segunda, depois manda a terceira. Aí ele volta, a primeira, a segunda, a terceira. De acordo com o tempo que eu configurar, tá? Lá do lado do cliente, ele vai ver a tela, as frases correndo. Por mais que ele dá um ok, escreve tudo bem, mandou aqui ok, tudo bem. Não corta a interação, continua mandando. Então a gente pode falar o que for que não vai cortar. Só vai cortar quando você vier aqui e escrever qualquer coisa. Colocar um simples ponto e enviar o ponto, qualquer caractere, eu já encerrei a interação. Aqui é a mesma coisa. Se eu vier aqui e der um voltei, cortei a interação da frase pronta. Então isso é a frase pronta de espera. Eu vou ensinar depois como é que configura lá no módulo do supervisor, tá? Outro módulo. Isso é legal porque, de repente, o operador tem que fazer uma consulta no sistema e demora um pouco. E com essa frase de espera aqui, ele sempre vai estar interagindo com o cliente. E não vai existir aquela falta de interação. Então, não corre o risco do atendimento cair por falta de interação. Tá? Isso aqui também é uma configuração opcional. Caso vocês queiram fazer, eu vou mostrar como funciona. E por último aqui são as pesquisas. Tá? Eu não tenho nenhuma configurada aqui, mas a pesquisa, a gente fala que é pesquisa de meio. No meio do atendimento. Então, durante o atendimento, o operador, cada vocês que tem pesquisas aqui configuradas, ele pode vir aqui, clicar, ele vai mandar na tela para o cliente um formulário semelhante a esse aqui da entrada aqui. Quer ver? Vamos imaginar que você tenha lá um cliente que está falando com o cliente, aí você vem aqui com o botão direito e clicou em pesquisa, dados adicionais. Quando você clica em dados adicionais, lá na tela do cliente, além da janela do diálogo que ele está conversando com você, vai habilitar uma outra janela aqui com o formulário para ele preencher, com
De repente você tem uma operação de venda, você precisa que ele preencha lá o cartão de crédito dele, o código de segurança, o endereço de entrega e a referência de entrega. Ok, ele preencheu aqui, deu em enviar, tudo que ele preencher nessa pesquisa, ela vai vir aqui no diálogo, tá? Porque assim, tem cliente que vai preencher, tem cliente que não. Então, quando você manda, vai abrir a pesquisa para ele, ele pode preencher ou não. Se ele clicar aqui no X vermelho, inibiu a pesquisa. Mas da mesma forma que você enviou, aqui no diálogo vai ter um link. Ele clicou no link, abre de novo a pesquisa. Aí você fala, senhor, para concluir a venda, preciso que o senhor preencha a pesquisa. Então o legal disso é que, ao invés do operador ficar digitando o que ele precisa, você pode mandar um formulário pronto durante o atendimento, o cliente preenche e ele te envia. Aqui pode ter um campo de múltipla escolha, enfim, pode ter o campo de texto, o campo de múltipla escolha, o que você quiser aqui, preencheu, ele enviou, esse conteúdo vai aparecer aqui para ele no diálogo aqui, para você, se for o caso, concluir a sua venda. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui desse módulo operador. Deixa eu dar uma repassada aqui. Se tiver alguma dúvida aí, essa é a hora de perguntar, que nós estamos encerrando o módulo operador do chat, tá? Então, pessoal, encerramos o DT Chat agora, módulo operador. Vamos fazer uma pausa agora para tomar um café no banheiro. E dentro de uns 10, 15 minutinhos, vamos iniciar com o módulo supervisor, tá? Aguardo vocês. Até breve.